uma grande, enorme satisfação de receber o Anderson Sakuma, que é um companheiro de trajetória, de jornada, desde os anos 2000, e que é, fundamentalmente, para mim, um inventor. Alguém que inventa coisas, inventa jeitos de fazer, inventa, escreve, cria. É um criador de coisas, um homem curioso, divertido. É uma grande satisfação te receber aqui para essa conversa, os nossos diálogos. E eu sempre prefiro que a pessoa fale um pouco de si mesma, da sua formação. A palavra está contigo, Sakuma, para te apresentar aí para nós. Lúcio, muito obrigado pelo convite. Eu acho que fazer parte dessa história da Redizeri é muito bonito. É uma história muito interessante que nós vivemos há muitos anos, né? Quando eu conheci a Fundação Zeri, eu ainda era um garoto, mas antes disso eu acho que eu já vim de uma história um pouco mais mais trabalhador. Eu vim de família muito pobre e sempre foi bem difícil a situação, né? Sou de Curitiba e eu sempre digo para o pessoal, ser pobre em Curitiba é muito difícil, porque aqui o frio às vezes é muito duro. E a gente tem que aprender a resolver problemas. Então, se alguém me perguntar o que eu sei fazer, talvez seja resolver problemas. Então, a minha vida sempre foi resolver problemas. Nessa minha caminhada, como eu comentei com vocês, que eu sou de família muito pobre, eu acabei indo para o Japão para poder ajudar a minha família. Fiquei 5 anos no Japão, aprendendo a desenvolver metodologias, na época, na parte de robótica, e principalmente no controle de qualidade, da parte de metalurgia da Mitsubishi Motors. E foi uma época muito interessante, Lúcio, porque naqueles momentos eu comecei a perceber a importância de voltar para o Brasil. Então, voltar para o Brasil era uma coisa importante para mim. Retornei do Japão para o Brasil, acabei fazendo um concurso público e entrando no Instituto de Tecnologia do Paraná. E foi nesse momento da minha transição de história que eu acho que foi aonde a gente que eu iniciei a minha vida acadêmica, profissional, de pesquisa, onde eu conheci a Redizeri Brasil, e foi muito interessante, porque eu nunca esqueço de algumas ações que aconteceram, que a primeira coisa que me falaram foi, bom, tem um pessoal que está fazendo desenvolvimento no estado do Paraná, e esse desenvolvimento é para lidar com dejeto. E a minha primeira pergunta foi, que dejeto? E aí o pessoal disse, não, é dejeto suíno. Eu falei, legal, legal. E aí, que daí foram me explicar que eu ia trabalhar, né? Com talvez, com cocô, né? E aí eu falei, uau, que interessante. Então, eu comecei a minha carreira trabalhando com dejeto, e eu venho lidando com essa vida de trabalhar com dejeto a vida inteira. Então, esse início, ele me propiciou desenvolver vários projetos no Instituto de Tecnologia do Paraná. Trabalhei com a parte de piscicultura, com a parte de microalgas, com a parte de emissão atmosférica, caminhando um pouquinho para a questão de educação, porque o objetivo sempre era desenvolver alguma ação que ela pudesse ser utilizada, né? Então, essa minha história mudou um pouquinho no Instituto de Tecnologia do Paraná, quando nós tivemos a transição, tá, da rede Telos. Primeiro a gente começou com rede Zero, depois era Telos, depois foi para parte de tecnologias sociais. Na área de tecnologias sociais, eu fiquei muito focado desenvolvendo ações e equipamentos de baixíssimo custo para ajudar a comunidade. E tudo isso, no final, para mim, sempre estava focado em como que eu vou trabalhar ou como que eu vou disseminar esse conhecimento. Porque quando o conhecimento é só teu, é muito importante, é muito interessante quando você é consultor. Mas quando você quer deixar um legado, o ensinar é uma proposta muito interessante. E aí eu comecei a me dedicar desenvolvendo ações e atividades nessa área de educação.
principalmente na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, onde eu fiquei por vários anos desenvolvendo, escrevendo livros e sendo gestor de uma ONG no Brasil na área de educação. E, na época, eu nunca esqueço que a gente desenvolveu e começou a cunhar no Brasil a palavra STEM, né, de Science, Technology, Engineering e Math. Nessa época, ainda era muito novo, as pessoas não falavam de todas essas novas modas, né? E, para mim, me enquadrei muito bem nessa área, porque eu acabei vivendo coisas que eu tinha que fazer. Né? Então, o que é a minha vida, o que é o meu cotidiano? Por que as pessoas brigam comigo ainda? Porque eu faço. Eu não quero saber se elas vão gostar, se elas não vão gostar, eu vou lá e construo coisas. E isso muito se enquadra nessa nova visão que a gente tem de futuro do mundo maker. Né? Então, eu trabalhei nas primeiras placas de Arduino que foram construídas, que vieram para o Brasil, trabalhei lá com experimentos, lá utilizando um material que o pessoal do MIT desenvolvia na questão educacional. Então, eu fui desenvolvendo e trabalhando ações para que a comunidade pudesse ser inserida. A questão desse desenvolvimento, que a gente chama de STEM, né? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática, muitas ações foram realizadas. E uma das coisas que todo mundo gosta, só é perguntar, né? Quando a gente fala, vamos construir robôs. E, na época, nós tínhamos uma tecnologia que foi desenvolvida, que era Creative Commons, né? E a gente gostava muito de trabalhar com as crianças, e hoje ela virou uma febre no mercado, que chama Arduino. E esse Arduino, ele foi implementado em 24 estados do Brasil, nas escolas públicas, que receberam kits que essa ONG que eu trabalhava acabou doando para construir experimentos que eu desenvolvia junto com o meu grupo de pesquisadores. Tá? Então, qual que era o nosso objetivo? Era deixar a criança entender a questão de robótica, fazer um carrinho e fazer ele se locomover é legal? É legal. É muito bacana. A criança, ela gera uma expectativa. Mas é mais interessante quando você ensina para a criança que essa ferramenta que você tem na mão, ela pode virar um medidor de pH, para você saber quanto é ácido alguma coisa, ou ela pode virar um medidor, que ele pode virar quantificar e gerar recursos para eles. Então, assim, existem muitas histórias de alunos que conseguiram ser transformados na comunidade por causa desse trabalho, com o Arduino e com essa integração de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que foi desenvolvida, eu nunca esqueço na época, foram 2 produtos que foram muito interessantes. Uma vez me convidaram para falar numa das escolas mais importantes, uma escola particular, muito conhecida no Brasil, e eles precisavam de alguém que fosse falar sobre essa questão de STEM. E me convidaram. E na época eu tinha que falar para as pessoas, e ainda estava muito no começo desses estudos, dessas aplicações, e aí me perguntaram por que eu acreditava que essas tecnologias eram interessantes. Aí eu expliquei para eles. O que eu fiz? Eu montei no meu Blazor um sistema onde tinha um dos botões era um sensor de medição de umidade. Tá? Só que isso estava dentro do meu bolso, essa plaquinha, né? Estava dentro do meu bolso, esse kit estava dentro do meu bolso. E eu comecei a falar para eles, sabe o que me motivou a fazer esse tipo de ação? Foi quando minha mãe faleceu. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha um péssimo problema. Eu sou uma pessoa que, às vezes, não presta atenção em alguns elementos que deveriam prestar atenção. Por exemplo, ela sempre me disse, tá levando o guarda-chuva? Tá levando o guarda-chuva? E eu nunca estava levando guarda-chuva. E aí o que acontecia? Eu voltava, pegava o guarda-chuva, porque mãe, quando fala que vai chover, chove.
É impressionante. Pode estar tudo azul o céu e ela falava para mim, vai chover. E quando a minha mãe faleceu, eu falei, nossa, quem que vai dizer para mim que eu tenho que levar o guarda-chuva? E aí, qual brincadeira que eu fiz? Eu mostrei para o pessoal que eu fiz esse sistema, e todas as vezes que eu passava num lugar onde a umidade era mais alta, ele começava a mudar a cor do botão da minha roupa. Se ficasse vermelho, eu tinha que levar o guarda-chuva. Então, a partir daí, eu comecei a integrar para as pessoas que, a partir de alguns comandos matemáticos e algumas lógicas, a gente poderia fazer algumas brincadeiras para poder, pelo menos, não esquecer de levar o guarda-chuva.